Então, eu penso que já está tudo hoje. Então, muito obrigado a todos. E acabei um bocadinho antes do tempo. Então, a Sister Rona já está à espera. Então, antes de passar, vou apresentar a audiência, que é a primeira vez que você está conosco. E muitos não conhecem a Rona, ela é médica. Ela nasceu na Holanda, onde estudou medicina. Trabalhou em campos de refugiados, em psiquiatria, em geriatria, que é o oposto da pediatria. Então, seu interesse na saúde, em bem-estar, então, lidar com estresse e sofrimento, medicina holística também. Então, a nível da consciência, ela é estudante do Raja Yoga e pratica meditação mais de 25 anos. E há cerca de 30 anos dedica-se a Brahma Kumaris. E nesse momento ela está sediada em Manhattan, que é um lugar assim um bocadinho caótico e cheio de ruído. Eu já visitei esse centro e é muito interessante. E ela coordena as atividades do centro de Manhattan e fez um livro sobre experiências de meditação. E como sempre, algumas linhas para ela. Então, hoje a nossa convidada especial, a Sister Rona, é da movimentada Manhattan, onde como permanecer em paz é uma arte que foi esquecida. E a falta de paz surgiu naturalmente como uma rotina de vida. Mas ela ajuda essas almas a se elevarem e a erguerem-se do barulho podre, onde o ruído das armas, no caos, é regularmente disparado. Então, lá ela fornece um espaço de consolo para a alma se restabelecer. E no centro, as pessoas encontram a pureza tão branca quanto o algodão e sentem seus corações derreterem-se e suavizarem-se. Onde a paz e a raiva fazem as pessoas se sentirem muito quentes, o seu rosto sereno neutraliza isso, como uma gota de pólen de paz. Embora ela esteja a servir em uma área que parece muito estranha, ela inspirou muitas almas humanas tornarem-se ou transformarem-se em Brahmins. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem manhãs de sábado muito ocupadas, mas muito obrigado. Muito obrigado, irmão Manoj. Bom dia de Manhattan. Boa tarde ou boa noite para aqueles que estão em outros lugares. E eu apreciei muito esse convite para partilhar algo sobre este valor, que é a reverência. E vocês já devem ter já escutado muita coisa, muitas coisas da Cici Denise, e aquilo também foi partilhado antes. Então, o que é que mais que eu posso adicionar? Torna-se difícil trazer algo novo, mas uma abordagem da essência do entendimento espiritual. Vocês escutaram que há diferenças entre respeito e reverência. A reverência é uma forma de respeito, mas muito mais elevada. A reverência é quando você eleva alguém ou algo que é maior ou mais poderoso ou mais perito do que você. Mas não é um sentimento de diferença, mas é um sentimento profundo de respeito por algo que é mais elevado, que é mais profundo, que é muito maior.
E a reverência, como é que nós utilizamos isso na nossa vida prática do dia a dia? Portanto, é vir através do ângulo espiritual. Se você der um minutinho, eu queria fazer aqui algumas coisas técnicas. Só um segundinho, eu já venho. E eu vou explorar isso também, vamos explorar isso também com algumas imagens, com alguns desenhos. Eu só vou aqui para o quadro branco. Ok, temos aqui um momentinho de pausa. Está tudo certo. Está tudo a correr bem, nada está a falhar. Ok, ok. Então, a gente está aqui a imagem. O quadro é visível. Ok. Então, quando nós pensamos na palavra reverência, especialmente no contexto de interagir com os seres humanos, interagir uns com os outros, o que é que nós verdadeiramente reverenciamos? O que é que nós verdadeiramente respeitamos? E isso é onde que nós precisamos ter um bocadinho de mais claro. Portanto, ter uma abordagem num ângulo espiritual. Quando nós pensamos em nós mesmos e nos outros, nós pensamos em termos do ser humano. Então, a palavra ser humano é uma palavra que nós utilizamos a maior parte das vezes. É muito comum. Nós utilizamos essa palavra para indicar quem sou eu e quem é o outro, mas nós não necessariamente reconhecemos e entendemos o que é que verdadeiramente significa. E quando utilizo a palavra reverência, o valor da reverência, então, o que é que é? Quem é que eu estou a reverenciar? Quem é que eu estou a respeitar? Então, em mim mesmo ou nos outros. Então, é muito útil entender essas palavras um bocadinho melhor. A parte humana é a parte física, ok? Eu não quero insultar ninguém, mas isso dá uma indicação do corpo, da pessoa, da personalidade física e as coisas que estão ao redor do corpo. Há outras pessoas, amigos, familiares, colegas, objetos, uma casa, um apartamento, há uma cultura, um idioma, uma educação, talvez, um trabalho, a situação financeira, o status financeiro, os equipamentos eletrônicos, o Twitter, o Instagram e coisas assim de gênero. Então, quando olho para essa imagem, eu estou a dar. Quem é que eu estou a dar respeito ou reverência? Estou a respeitar o corpo, a respeitar a personalidade física, os amigos, ou a família, as conexões, a conta do Facebook, estou a reverenciar o canal do YouTube, estou a reverenciar a conta bancária. O que é que eu estou a reverenciar?
ou ter esse grau baixo de respeito, ou grau mais baixo de respeito. Então, regressar a essa palavra, o ser humano. Então, o que é o ser? A parte do ser é o invisível, aquele que experiencia, o ser consciente, a presença invisível que dá presença a tudo isto, que atua em tudo isto. E na Brahma Kumaris, e no conhecimento do Raja Yoga, nós utilizamos uma imagem de uma luz que indica o ser, a alma, aquele que é diferente, que está separado de tudo isto, aquele que é o que experiencia, aquele que tem a capacidade de pensar, aquele que tem a capacidade de criar sentimentos e emoções, aquele que está a utilizar tudo, está a desempenhar um papel neste palco, deste palco do drama do mundo. Então, quando nós utilizamos a palavra reverenciar, mesmo num nível mais baixo, o que é que eu estou a respeitar? Tudo isto é temporário, mesmo o corpo, mesmo que você viva 120 anos, ele é temporário. Há um começo e há um fim. A personalidade humana tem um início e um fim. A conta bancária tem um início e tem um fim. Mesmo os relacionamentos têm um começo e têm um fim. E não apenas isso. Isso pode mudar e pode acabar a qualquer momento. Todas essas coisas são muito imprevisíveis. Elas podem mudar e parar em qualquer momento e não pede a sua permissão para parar ou para mudar. E então o que é que eu estou a reverenciar? Então temos que levar em conta que nesse valor da reverência tem uma conotação de uma ordem, por assim dizer, mais elevada, algo que é mais profundo, algo que é verdadeiro e que não pode ser por isto. Porque isto, normalmente, é muito comum. E mesmo que haja algumas virtudes, alguma dignidade, mas isso não é intemporal. Isso não é imutável. Ou seja, isso não é imutável. Então, a reverência que nós temos é por aquele que está por detrás de tudo isto, a alma. E para entender a alma, é muito bom ter essa visão profunda. Um poeta famoso, Sufi, escreveu uma frase muito bonita sobre isso. Você não vive nesta terra, você está apenas a passar por ela. Isso foi dito sobre o ser, sobre a consciência. Isso foi dito sobre o viajante, aquele que está a viajar através do tempo e espaço. Isso foi dito por aquele que é o convidado, aquele que está a visitar esse planeta. E ele é que está a visitar através deste corpo. E esse ser é inato, igual a Deus, também é imortal. Esse ser é o seu eu verdadeiro. E mesmo que você reflita sobre isso, esse imortal, esse intemporal, ser inatamente puro igual a Deus, que é você, que sou eu, que somos todos, na verdade. Tudo reflete-se nisso. E é importante ter esse entendimento, que nós não temos, mas sentimos essa reverência, esses sentimentos de respeito. Mas nós precisamos dessa sabedoria para ver com esse olho da sabedoria.
porque nós precisamos perceber o invisível que está por detrás do visível. Então, numa consciência comum, nós temos a tendência de ver apenas o que é visível, aquilo que é tangível, e respeitar baseável naquilo que está a ser refletido no físico, no nível físico e tangível. E ok, porque ele tem uma boa posição, ele é o administrador de uma empresa, ou tem uma grande limusine. Aqui em Manhattan vemos esses grandes carros. E quando passa um carro, as pessoas no passeio ficam de boca aberta, de olhos abertos, a olhar em reverência ao carro. E ficam com esse, mas esse carro não vai durar para sempre. Ele pode ter um acidente e ter um problema ou ser arriscado, e a reverência foi-se. Então, dentro desse contexto, daquele que quer entender as profundezas, o segredo da vida, aquele que quer entender a dinâmica profunda da vida. Não há nada errado com ter milhões e coisas assim. Podemos apreciar, mas reverenciar é outra coisa. Entender o verdadeiro significado da vida, isso é uma ordem diferente. Isso é muito útil para não ficar impressionado com todas essas grandes limusines brancas, ou o que é que seja, uma grande conta bancária, ou canal de YouTube. Isso é bom, você aprecia. E é um drama que está a acontecer, mas a reverência é para os atores invisíveis, intemporais, os seres imortais. E o que é muito interessante é que, quanto mais nós estamos conscientes de nós e dos outros, de ser esse invisível, igual a Deus, luzes vivas, e essa consciência, se ela está lá, então isso traz uma segurança, sentimos profundamente seguros, então amar verdadeiramente a seguir. Então, tornarmos verdadeiramente felizes. Quando estamos seguros, nós respeitamos e reverenciamos os outros. A partir desse espaço que está limpo, não é o do querer, o do esperar algo em retorno. E e essa mente que está livre de desejos, vai refletir a este nível de uma forma mais saudável. A vida em geral, também num corpo muito mais saudável. Então, a vida na sociedade é mais saudável. Quando ela é enraizada uma atitude de reverência para aquilo que é divino, em reverência para quem nós somos. Então, nós começamos a reconhecer o eu verdadeiro e a verdade que há em cada um, que são seres espirituais verdadeiros, e reverenciar isso. E então, nós vamos ter um mundo que também é muito diferente. Nós temos uma vida num corpo que é completamente diferente também. Então, infelizmente, essa sabedoria profunda, esse conhecimento sobre invisível, a verdade sobre quem eu sou e sobre o que é a vida em si, essa sabedoria foi perdida pela humanidade. E é claro, nós somos afortunados. Estamos expostos a essa sabedoria, estamos expostos a esse conhecimento. Então, a reverência por essa sabedoria, a reverência por Deus, a reverência por nós mesmos e uns pelos outros, é de implementar essa nossa visão na nossa direção e na direção dos outros, e tornar isso natural.
verdadeiro respeito, a verdadeira reverência pelo outro ser que você reconhece como esse eterno, invisível, igual a Deus, uma luz viva. Então, é através dessa visão, toda essa visão elevada pelos outros, independentemente do comportamento aqui, que às vezes, porque às vezes esse comportamento aqui pode ser manifestado por causa da sua falta de dessa profunda sentimento de segurança que vem ao conhecer o eu verdadeiramente, enquanto ser intemporal de luz, um ser de luz intemporal. Então, as pessoas que estão a atuar de uma certa maneira é porque por detrás disso há uma confusão. Por detrás deles existem algo ou a um nível de não saber o profundo conhecimento de quem são, para onde vão e o que é suposto fazerem aqui. E aquele que está em confusão, não condená-los, porque eles podem ficar com raiva, porque alguém que está doente, nós não descartamos-los, nós ajudamos a tratá-los. Nos ajudamos a virem para a clareza, a virem para esse estado onde eles possam ser curados. E isso é outra expressão de reverência, que você não olha para os comportamentos limitados ou as expressões humanas do mundo humano, porque você entende que há uma falta de entendimento do eu verdadeiro, uma falta de entendimento do belo ser e elevado que eles são. E é como se fosse absorvidos, por assim dizer, por essa baixa natureza que tem a ver com a ignorância. Então nós ficamos com raiva e maltratamos, ou nos tornamos violentos ou condenamos-los? Não. A nossa reverência é quando você mantém essa visão de grandeza, quando você mantém essa visão de quem eles verdadeiramente são. Você não deixa cair essa visão. E você segura-os nessa autoestima, nessa estima, e você os encoraja para que eles também comecem a ver a beleza de quem eles verdadeiramente são. Mas é claro que tudo isso só pode acontecer quando eu primeiro realizo isso por mim mesmo e tenho esse sentimento de reverência por quem eu verdadeiramente sou. Vou parar um bocadinho nesse momento. Se houver algum comentário ou perguntas. Isso está claro? Isso é fácil de entender ou é entendível, por assim dizer? Antes de continuar a avançar, alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre alma. E a alma suprema, Shiv Baba. Você também pode explicar isso? Nós vamos. Esse é o próximo passo. Se há qualquer comentário mais ligado com isso até agora. Há uma pergunta aqui. Como conectar o respeito e reverência? Porque se eu esqueci quem eu sou, como eu vou ter respeito? Ou algo por isso. Diferença em como conectar respeito e referência é como eu entendo e como foi explicado para mim, é reverenciar, o sentimento de reverenciar é uma forma muito elevada de respeito. Quando você sente
um profundo respeito por algo que é mais elevado e maior, e talvez mais, que tem uma experiência ou uma perícia maior, ser mais sábio, uma forma mais elevada de respeito. É assim que eu entendo isso. E reverenciar significa, se você verdadeiramente reverencia algo, imagina, você deixa cair as suas próprias necessidades, os seus próprios confortos, apenas para acomodar ou para cooperar com aquele que é aquele que você está a reverenciar. É assim que eu entendo. Fátima ergueu a mão. You can go ahead, Yes, please. yes. Sorry, I forget to do that. Now is okay, my voice? Yes? Yes, we can hear. Yes, thank you Ok, so much. conseguimos escutar. So, I think it's too much important. Eu acho que é muito importante We understand what your sister told us that nós entendemos aquilo que você falou so when I see com relação à alma. the other Mas quando eu vejo os outros a mim e os outros como alma, eu respeito a mim mesmo e os outros, self, our true self, o nosso eu verdadeiro. of course, wonderful things. And for me, this is the beautiful thing, sorry. Isso é a coisa mais bela para mim. I find this Jian in Srimad of Baba. Isso é que eu vejo no Shrimati de Baba, que é mais belo. De ver o outro como tua alma. But I respect myself. Eu respeito e respeito a mim mesmo. That's my experience. Shanti, thank you so much. Essa é a minha experiência e muito obrigado. Ok, excelente. Uma coisa para enfatizar aqui, para aqueles que já praticam meditação, é enfatizar que não é que eu sou humano e que tenho um ser. Eu não sou humano e tenho uma alma. Eu sou a alma. E o corpo foi dado para mim pela matéria para utilizar por um certo período de tempo. Esse corpo não pertence a mim. Esse corpo pertence à matéria. E eu estou a dar como tipo empréstimo para um período de tempo para desempenhar o papel. E enquanto esse corpo estiver, então a matéria irá cooperar comigo. O corpo vai cooperar comigo. Mas se eu estiver a utilizar o corpo, eu, a alma, se eu utilizar o corpo para aquilo que ele não foi, qual é o propósito dele, então o corpo não vai cooperar. Tarde, ou cedo ou tarde, o corpo vai ficar doente, qualquer que seja o nível de expressão que tenha. Por exemplo, esse corpo é como um milagre. Isso é um milagre, esse corpo. Um milagre de natureza. Um milagre de natureza para desempenhar esse jogo humano. É a beleza. Então, nós nem temos esse sentimento de reverência e respeito pela... Ou seja, temos que ter respeito pela matéria e por esse corpo. Mas nós começamos a usar esse corpo pelo estresse, pela ganância e pela arrogância. Começamos a mostrar o corpo, pintá-lo, fazer cirurgias para fazer com que ele se pareça de certa maneira. Mas isso não é reverência à matéria ou pelo corpo. Nós estamos a utilizar o corpo pela luxúria, pelos apegos e por raiva. E a matéria está dizendo, não é por isso que eu lhe dei esse corpo. Então, o corpo não vai cooperar mais cedo ou mais tarde. Então, todos isso são os aspectos profundos da reverência. Mas, o primeiro ponto, o eu verdadeiro, é o ser espiritual, imortal, a luz viva, aquele que vem de uma dimensão que está para além, de que vem do mundo de Deus, que pertence a Deus, ao Supremo, aquele que irá regressar ao Supremo.
E esse foi-lhe dado esse papel para desempenhar. Foi dado esse corpo para desempenhar um papel. Então, vou desempenhar o papel também com reverência a essa natureza pura, com essa intenção para que o propósito que ela tem. Então, nós estamos a dar respeito e mesmo mais à frente, reverenciar a existência humana também, para a vida humana. Então, nós estamos a dar reverência para o corpo e para a matéria que está a nos oferecer. Mas nesse momento, no tempo, o mundo é como se estivesse armadilhado no oposto, à procura de felicidade, à procura de amor, à procura de segurança, a este nível. E nós estamos a dar um mau uso e abusar do corpo, estamos a dar mau uso e abusar as coisas que estão ao redor do corpo. E quando a natureza reagimos, nós dizemos, por que a Deus está trazendo essa calamidade? Mas isso é a nossa própria falta de entendimento profundo e de implementar esse entendimento profundo. Então, através da reverência em direção aos outros, à natureza, isso manifesta em utilizar isso e desempenhar o papel de uma forma benevolente, de uma forma que eleva e que dá poder a todos e a qualquer um, de uma forma que é livre do ego limitado, dos desejos. E nesse ponto, os participantes disse que comprometer-me com um alto respeito, com uma profunda realização de quem sou eu. Se você puder elaborar isso mais um bocadinho, a quem é que estou a reverenciar? Eu entendo. Não é de que você compromete os seus próprios princípios ou seus próprios as suas próprias especialidades. Você utiliza as suas especialidades no serviço com um propósito elevado. Então, se a reverência por alguém, você pode largar, por exemplo, deixar a sua soneca da tarde ao serviço para elevar os outros, por exemplo. E então, não é que eu deixe meu autorrespeito, mas eu estou a utilizar as minhas especialidades para uma tarefa mais elevada. Eu estou a utilizar as minhas especialidades por um propósito elevado. Então, eu posso deixar dos meus confortos. Ok. Não é que seja ser subserviente. Um exemplo simples. Estou tentando. Esse exemplo de dar, às vezes, você costuma ter um hábito de ter uma soneca à tarde, mas às vezes é preciso sacrificar isso. Você pode fazer isso se é por um propósito elevado. Ok, muito obrigado. E depois essa outra pergunta sobre o Supremo. Pessoalmente, eu digo que nós não precisamos ter essa pressa de trazer Deus, no sentido de Deus, é importante entender e desenvolver e aprofundar o relacionamento com o Supremo, e entender o Supremo e ter a reverência pelo Supremo. Tudo isso é absolutamente importante. Mas eu penso que nós temos que primeiro colocar a fundação corretamente, porque senão possa ser um tipo de entendimento devocional do relacionamento com Deus.
Então, a fundação, em desenvolver essa fundação, esse entendimento correto do Supremo, é primeiro entender o eu verdadeiro e ter essa distinção muito clara daquilo que é humano e do que é o verdadeiro. Qual é o papel, o que é o papel e o que é o ser. Quem é o eu verdadeiro e quem é que eu não sou. Porque a alma é o filho do Supremo. E esse é um relacionamento eterno. É um laço eterno. É uma conexão eterna. Mas, primeiro, nós temos de entender quem sou eu corretamente. E se nós saltarmos esse passo, ou ser assim muito leve ou muito superficialmente, nós facilmente ficamos presos num tipo devocional e religioso do conceito de Deus ou dos relacionamentos que é baseado apenas numa fé. Então, definitivamente, eu iria sublinhar a verdadeira reverência por Deus começa com o verdadeiro entendimento do eu verdadeiro. E não ter isso como uma coisa leve e ter um entendimento limitado de quem sou. Isso tem que ser muito profundo a nível da consciência. Mesmo quando utilizamos a palavra alma, 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 nós continuamos a sentir o quê? Por exemplo, eu não sou mulher. Isso é uma característica do corpo. Homem e mulher é uma característica do veículo. A alma está para além do homem e da mulher. E é muito fácil dizer, eu sou indiano, eu sou muçulmano, eu sou europeu. Eu não sou isso. Aquelas características, são características do papel, que também são perecíveis. E se eu, em mim mesmo, identifico como homem ou mulher, como alguém com uma certa educação ou como um médico, nessa consciência, eu não posso estar verdadeiramente conectado com Deus. Se eu conectar-me com Deus, a pedir para que me ajude, deixe-me ser isso ou aquilo. E então, verdadeiramente entender o Supremo, primeiro nós precisamos entender corretamente e experienciarmos-nos enquanto esse ser invisível, essa consciência invisível, esses experienciadores invisíveis. E nós temos mais alguns minutinhos? Yeah, you have 8 minutes. Sim, você tem cerca de 8 minutos. Ver em 8 minutos como é que nós explicamos algo que é profundo. Explicar mais sobre a jornada da alma. E como nós temos essa beatitude. Eu entendo profundamente, mas sim, entender a alma primeiro, mas a nossa jornada. Então nós vamos entender mais Deus. Então, dentro da alma, a felicidade e todas as qualidades, se nós primeiro entendemos a alma, então nós vamos entender mais e ter mais essa paz. Mas eu vou mencionar algumas coisas, mas também entender que a espiritualidade é uma jornada em si mesma. Mesmo esse conhecimento é vasto. O conhecimento Raja Yoga é muito vasto em muitos aspectos. E tentar apertar tudo numa hora, esse profundo, mas eu gostaria também de convidar a todos para aprofundar e explorar os aspectos diferentes desse conhecimento, não em termos apenas de temas diferentes, mas
em profundezas todos os temas. Eu penso que todos estão a fazer isso, mas apenas umas palavras sobre a jornada do ser. Se essa é a dimensão física, parte da nossa prática de meditação, parte desse despertar, é esse entendimento da dimensão física e da dimensão não física, do mundo tangível e visível e do invisível, intangível desse mundo. E aquilo que nós vamos desenhar é isto: o mundo da matéria, o mundo visível, tangível, o mundo de corpos, o mundo do som, o mundo de mudanças, o mundo do tempo. Tudo isso é dimensão física. O mundo dos objetos, o mundo dos animais, são aqui os pássaros, a natureza, os dólares, o telemóveis, o online, trabalho, educação, as suas atividades sociais, tudo isso. E há mais coisas, é claro, religião, tudo caracteriza a dimensão física. Mas nós somos invisíveis, seres conscientes, não físicos. Então, nós somos aqueles e nós utilizamos essa luz, a alma, ou o experienciador invisível, ou observador invisível, que está associado a esse corpo, para experienciar essa dimensão física, para expressar. Está associado a um período temporário com o corpo. Mas a alma, ela vem de uma dimensão não física. E é um momento no tempo que o invisível, a presença invisível, ser igual a Deus, entra para o mundo físico para experienciar e experienciar, e para isso é necessário um veículo físico. E nós entramos num corpo, utilizamos o corpo por um momento, e a nossa jornada através da dimensão física. E em algum momento nós deixamos a dimensão física outra vez. E nessa jornada podemos ter mais do que um veículo. E esse veículo torna-se velho, nós continuamos e apanhamos outro corpo, outro veículo. E o corpo pode mudar. E podemos ter muitos veículos, um a seguir ao outro. Mas é no início, ao fim, nós saímos da dimensão física outra vez e vamos para aquilo que nós chamamos de o mundo das almas, o lar dos seres que são iguais a Deus, a dimensão que está para além da matéria, que está para além do som, a dimensão que está para além do tempo, a dimensão que está para além da mudança. Nós viemos dali, de onde nós existimos, enquanto seres de paz, seres de beatitude, seres de poder, seres de pureza. E nesse estado, nós viemos para o mundo físico para expressar essa paz, esse poder, essa sabedoria, para desempenhar este jogo da vida humana, essa jornada da dimensão física, para expressar. Mas ao longo do tempo, nós esquecemos de onde é que nós viemos, nós esquecemos quem nós somos, nós começamos com a nossa consciência a ficar limitada e armadilhada nas experiências sensoriais, armadilhadas na dimensão física. E isso significa armadilhado, significa com apego, viciado em todas as coisas temporárias. Vamos ao ego, vamos à luxúria, à ganância, tudo está emaranhado aqui. E até nós esquecemos quem nós somos, seres espirituais, e começamos a pensar que eu sou homem ou mulher, que eu sou preto ou branco,
que eu sou indiano ou americano, ou sou rico ou sou pobre. E a nossa consciência ficou completamente armadilhada aqui. E o resultado disso, nós sentimos armadilhados, sentimos em escravidões, sentimos inseguros, com necessidades e começamos a entrar no modo de mendigos, de sofrimento. E as contas kármicas vieram por causa que nós utilizamos o corpo de uma maneira errada. As doenças aumentaram, não sei como relacionar com os outros, e a matéria em si é como se está chateada conosco e traz-nos as calamidades. Então, nós estragamos o jogo ao ficar nessa consciência limitada e esquecemos até de que isso é um jogo. E isso tornou-se quase como uma guerra. Então, a verdadeira reverência do eu, e por um pelo outro, é restaurada através de uma perspectiva mais abrangente, a restaurar essa espiritualidade, a lembrar-se do lar. E há um que nunca perdeu essa clareza, há uma alma que nunca largou dessa imagem completa, nunca perdeu a sabedoria, aquele que nunca perdeu a sua paz, que nunca perdeu a sua capacidade de amar incondicionalmente. E esse é que nós chamamos da alma suprema, Deus, aquele que é lembrado em muitas tradições e em muitas religiões como Deus, Shiva, em Shankar, Jeová, diferentes nomes. E esse é aquele que nunca perde a clareza da imagem total e que está sempre seguro, sempre, que é como um oceano de paz, como um oceano de amor. E nós somos como uma família de almas, e que todos pertencemos ao Supremo, e somos igual ao Supremo, como o Supremo. E viver nessa consciência de ser a reverência final, de ser como reverenciar os outros, e sabemos quem é o Supremo, enquanto o Supremo é verdadeiramente. Então, essa reverência por Deus. E desempenhar esse jogo da vida humana nesse estado de consciência elevada, na manifestação da reverência sobre a matéria. Acho que foi isso que ela disse. Ok? É um desafio fazer tudo isso numa hora. Mas, como Fátima disse, a nível da meditação, a meditação reflete profundamente essas coisas quando você agarra essa espiritualidade na sua mente e os seus pensamentos são experienciados. E é quando você agarra esses pensamentos na mente e algo como o invisível, o imortal, o ser de luz, que mantém esses pensamentos na vida, com essa imagem visível de uma estrela brilhante. Então, esses pensamentos surgem e as memórias são despertadas. Essas memórias estão na consciência. E você, então, começa a ver a verdade em tudo isto. Então, esses sensamentos são experienciados de regressar à sua mente. E esse é o processo da meditação. Mas, tendo dito isso, nós não devemos separar o conhecimento da experiência. Mesmo enquanto a falar sobre isso, enquanto a partilhar uns com os outros sobre essas coisas, enquanto a pensar sobre isso, permitir que esses sentimentos e que essas experiências também estejam lá. Não é apenas quando você sente num canto em silêncio ou a fazer meditação, na sala de meditação. Isso é excelente fazer isso, mas mesmo agora, deixar que
tenha essa meta de experiência, enquanto a falar, ou escutar, ou a partilhar todas essas coisas. Não deixe apenas que ser uma informação bonita, mas ser profundamente dentro de si, isso é verdade, isso está correto. E permitir que esses sentimentos, que cada palavra tenha o seu próprio sentimento dela própria. Não é uma coisa diferente ou separada do conhecimento espiritual e do guian, da experiência dele, do yoga. E conforme pensamos, conforme nós vamos na nossa base diária, refletir nisso, nessa partilha, enquanto falamos, e permitir essa experiência profunda surja também. E quando você senta em meditação, nas horas matinais, ou o que quer que seja, você fica perdido nas profundezas disso, perfeito. Mas não separe, agora estou a estudar, eu agora estou a escutar e agora estou a meditar. Mesmo nesse estado de meditação, ter esse estado de consciência. Quer eu me sente para meditar, ou quer vá para os negócios, ou que ele esteja a partilhar essas coisas uns com os outros. Ok? So wonderful. Thank you. Então, maravilhoso, muito obrigado. For you as well. Muita reverência para si também. Thank you so much. Muito obrigado. So I'll just invite our seniors now. Então, convidar também Mehta, os sênios e o Ashok Mehta estarem conosco him to please propose the vote of thanks. e para dar os votos de agradecimento. Yeah, she's coming. She's just gone. Ela já está vindo, ela foi só ali aumentar o volume do microfone. O nosso Ashok Mehta, como é que eu vou dizer essa palavra para dizer? Que é reverenciado. Eu gosto muito da doçura, da suavidade das suas palavras, é muito bonito. A sorrir, a sua face revela a presença dele. E isso é uma coisa muito importante. Ou seja, a presença e a apresentação foi soberba. Esse é o professor que existe em si. E você trouxe essa beleza e foi muito bonito. Isso permanece em si. Eu apreciei muito. E esse profundo entendimento do eu, em larga extensão. E todos nós temos essa consideração, mas essa diferença, a forma diferente de apresentar, que torna a coisa muito interessante. E esse objeto de reverência, em ter a reverência pelas coisas belas da natureza, das belas coisas que são criadas pelo Criador. Então, obrigado. A sua apresentação foi muito bonita. Muito obrigado pela partilha do conhecimento. Você também ensinou na escola em alguma vez? Não. Não. São apenas esses pensamentos os ensinamentos através da instituição. Como é que eu diria? Não seria arquitetura, mas as imagens. Na verdade, eu aprendi dos outros, é claro, de outros sêniors, yogis também que também fazem esse tipo de desenhos, mas também há muito tempo eu estava na República Dominicana, que fala especial. E para passar o desenho, passar o ensinamento, eu desenhava. Então foi assim que esse estilo desenvolveu-se mais, porque eu não falava espanhol naquela altura. Então a forma que você fala é verdadeiramente. Eu acho que sentir essa maravilha através de si. Muito obrigado, apreciei muito tudo o que você disse. Take a minute here. Yeah, And Bhai, if I can take a minute here. Yeah, Sister Rona has Mais written a minuto. little booklet says Whisper from
que a Sister Rona diz, esse é um livro pequeno que é o Sussurros, Outra Dimensão, que é tão bonito e todos nós vimos isso. E essa reverência pelo Dr. Mehta, ele completou, foi aniversário dele há 2 dias atrás, então desejar para ele esse objetivo de contribuir grandiosamente com seus projetos globais a nível da cirurgia. Eu tive o prazer de vê-lo em ação. Para aqueles que não conhecem, a forma como ele contribuiu, como ser presidente da Associação de Cirurgiões da Índia, uma jornada longa de contribuição para todos nós. Obrigado. Esse seu amor pelos valores na vida de todos, para incutir valores na vida de todos. E todos nós queremos desejar, então, um feliz aniversário. Eu nasci em dezembro de 37, quando o início da Yagya, portanto, fiz os seus 86 anos. E é interessante, a Associação de Cirurgiões da Índia é a segunda maior do mundo, mas também nascer nesse ano de 37. É interessante essas coincidências, por assim dizer. Então, obrigado, Anu, pelos parabéns. Muito mais votos estão aparecendo no bate-papo, Dr. Mehta. E antes de irmos para a meditação, dar os anúncios. Próximo episódio, 80. Eu sei que todos conhecem a Asha Didi, mas é um nome sugestivo a nível da esperança. Porque o nome próprio dela significa esperança. E por isso que nós quiséssemos que fosse ela dar esse episódio sobre essa esperança. Dia 23 de dezembro, às 2h45 do Reino Unido e às 11h45 do Brasil. E como sempre, o workshop será com outra alma especial da costa oriental dos Estados Unidos, portanto, com a irmã Elizabeth, no dia 30 de janeiro, e vamos anunciar depois. E esse é o calendário elegante. E, finalmente, aqui estão os sites, endereços de e-mail. Sintam-se à vontade para comunicar com os outros. E estão também os links para os YouTube. Deem os vossos feedbacks, aquilo que vocês acham dessas séries. Parar de partilhar o ecrã agora. E apenas um bate-papo, um bom bate-papo. E será em silêncio ou não? Am I supposed to say or who? Eu posso dizer alguma coisa? Do I speak some words or just Posso dizer algumas palavras, comentário, Drice, como você quiser. few words? Yeah, a quick few words. Fazer algumas palavras, mas sem música. How long do we have? Quanto tempo é que nós temos?
4, 5 minutos. The word reverence is Então, a palavra reverência connected with está conectada com deeper understanding um profundo entendimento, um reconhecimento profundo of higher truths. da verdade mais elevada. And reverence in action E a reverência na ação is when we recognize é quando nós reconhecemos em nós e nos outros. as Ok, agora deixamos de ter som. Microfone, som. Sorry, sister is muted by mistake. Desculpa, por engano, o microfone da irmã está fechado. Just happened now because there was a lot of disturbance, so I just muted all. Sorry for that. So you were heard. Ok. and reverence in action E a reverência na ação is when we é quando nós know and recognize sabemos e reconhecemos the eternal nature a natureza eterna of the soul. da alma. And seeing everyone else with that E vision vemos todos com essa mesma visão também. right here, right now. E mesmo aqui, mesmo agora, 70 invisible, somos cerca de 70 timeless, living beings of seres vivos, intemporais, imortais, conscientes, immortal beings, seres imortais, godlike beings. seres iguais a Deus. And we play this E nós game desempenhamos este jogo humano, but we are not human beings. mas nós não seres humanos, nós somos seres espirituais, With innate godlike potential. com um potencial inato igual a Deus. To hold that vision, to hold this E awareness segure esta visão, segure esta consciência. is the expression of reverence. Essa é a expressão da reverência. And who gives us this awareness E segure esta consciência. reminds us of
of who we truly are. E lembremos-nos uns aos outros de quem nós somos verdadeiramente. That one who is ever wise, E aquele que é sempre sábio, ever pure, e aquele que é sempre puro, ever clear, e aquele que é sempre claro, the Supreme One. aquele que é o Supremo. When I recognize and E quando eu reconheço, experience e quando eu experiencio the benefits of this soul conscious state, o benefício desse estado de consciência da alma, help but eu não apenas posso ajudar, reverence of utmost respect mas ter esse sentimento de reverência, o maior respeito por Deus. that for a few moments let Então, por uns momentos, deixe que o nosso objetivo seja apenas entender completamente esse estado. pure soul, A alma pura, timeless, invisible, intemporal, invisível, um observador, living light, uma luz viva, like a tiny star. como uma estrela muito pequena. Sinta a mente, With these thoughts, sinta na mente essa imagem, esses pensamentos. being Um ser vivo de luz, innocent and clean. inocente e limpo. This is the truth. Essa é a verdade Each and every one of us. de cada um e de todos nós. All. De So todos, de todas as almas. are children of God. Todas as almas são filhos de Deus. Let us aim to hold this vision. E deixe que o nosso objetivo seja agarrar esta visão por mim mesmo e pelos outros, We continue to play the game enquanto nós continuamos a jogar este jogo da vida humana. Om Shanti. Om Shanti. Miss Shanti, thank you so Om much. Shanti, muito obrigado mais uma vez. We'll take 1 minute to take the photograph. E apenas um minuto para tirarmos uma fotografia A virtual photograph with you, Sister Rona. consigo. One. Então, todos que quiserem aparecer, See how that works? eu tenho interesse em ver como é que isso vai funcionar. Gallery view me and then some three Nós colocamos na galeria, also. I'll send it. depois tiramos uma fotografia e vamos enviar para si. Your video. Obrigado. Another few seconds, whoever have not started. There is Mais uns segundinhos. okay. Got it. Ok, já está. Thank you, everyone. Thank you so Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sister Rona. Thank you and my Obrigado. honor. Foi um prazer e uma honra estar com vocês todos.